Bom dia. Hoje é dia 17 de fevereiro de 2021. Este canal aqui não tem por objetivo fazer uma pregação expositiva da palavra de Deus, em função de que a maioria dos vídeos é de longa duração, acima de 15 minutos. Parece que as pessoas já não têm mais paciência para ouvir. Então, são textos curtos. Mas quando eu fui olhar este salmo, não que seja a primeira vez, eu falei, não posso. Não posso pegar um único capítulo, um único versículo. Eu tenho que ler ele na sua beleza como um todo. Porque tem uma frase também que o texto, fora do contexto, só serve de pretexto. Então vamos lá. Trata-se do Salmo 139. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Hoje eu queria trazer aqui para vocês, à luz desse texto, uma pessoa muito interessante. É um empreendedor fantástico, de coragem. O nome dele é Elon
Musk. Ele nasceu em Pretória, na África do Sul, é cidadão dos Estados Unidos, e eu brinco que parece o Grupo Tabajara. Ele tem empresa para tudo quanto é lado, já criou um monte de empresas. Eu vou citar aqui algumas delas, as principais, que ainda estão em funcionamento. A Tesla, fabricante dos veículos elétricos, a mais famosa do mundo. A SpaceX, a OpenAI, a Neuralink, a The Boring Company, a SolarCity, a Hyperloop. São algumas delas, todas voltadas para novas tecnologias, exploração do espaço, exploração do corpo humano, implantação de chips. Em princípio, a ideia é para corrigir algumas doenças e tal, mas ele tem uma característica interessante. Apesar de ele ter a trabalhar com isso, utilizar essa tecnologia, ele tem muito medo da inteligência artificial e classifica como a mais séria ameaça à sobrevivência da raça humana. Ele criou essa empresa OpenAI justamente para tentar combater alguns grupos que vão se tornar muito poderosos. É lógico que essa visão dele é uma visão racional, uma visão que não se baseia na Bíblia, né? Ele é um dos homens mais ricos do mundo, mas não se importa com dinheiro. Tem alguns fatos curiosos sobre ele. Um dia ele foi numa das fábricas dele e estava lá implantando alguma coisa, fazendo algum trabalho, e ele simplesmente dormiu dentro da fábrica, porque a presença dele ele julgava muito importante e que ele não podia sair da fábrica. Mas ele, apesar de ser um dos homens mais ricos do mundo, parece que não se importa com dinheiro. Ele investe tudo e joga pesado. Esses dias atrás ele fez uma compra de 1,5 bilhão de bitcoins. Depois que ele fez isso, a Bitcoin estourou o preço. Não recomendo o Bitcoin, hein? Eu não sou nenhum especialista, mas eu não entro nessa questão de Bitcoins, né? Ele pretende morar em Marte e possivelmente morrer lá, né? Já tem formado uma rede de satélites que deve revolucionar a questão da internet, do sinal de internet no mundo inteiro. Não, os projetos dele são muito audaciosos, né? E aí eu fiquei pensando, ele vai para Marte. Será que tem alguma coisa para fazer em Marte? O tempo dirá. Os homens hoje já conhecem muito do espaço, aliás, muito não, muito pouco do espaço. Né? Tem aí o telescópio Hubble, já enviou várias sondas que trouxeram informações preciosas sobre o universo. Mas o que eles não conhecem é que em todos esses lugares Deus está. Foi a sua mão que criou. É Ele que conta as estrelas na palma da sua mão, que criou esse universo com balança de precisão, com instrumentos de medição muito precisos. É esse Deus que colocou a Terra e todo um sistema, um ecossistema maravilhoso no lugar exato, na distância exata do Sol. Tem um palestrante, agora me fugiu o nome dele, que ele fala que esse planeta é único e maravilhoso e tal.
Mas ele começa a discorrer sobre a questão da criação, da formação do universo. Ele não, acho que não é adepto do criacionismo, mas ele fala, chega a um ponto, ele fala, não, tal coisa aconteceu assim, sim, mas de repente isso veio para o lado tal. Tal coisa aconteceu assim, mas de repente veio para o lado tal. Esse de repente é a mão de Deus criando, é a mão de Deus poderosamente criando esse universo que continua ainda em expansão. Então, não tem como fugir da presença de Deus. Elon Musk pode até morrer em Marte, não sei se ele vai conseguir, porque ele mesmo fala que essa lata voadora no universo e que ele não vai ter, se chegar lá, não vai ter tempo de lazer, porque vai ter que trabalhar muito. Então foi uma pequena pesquisa que eu fiz aqui sobre essa pessoa interessante, mas eu digo que o mais interessante é ser cidadão dos céus. E para ser cidadão dos céus, nesse novo céu e nessa nova terra, só há um caminho. Não é pela igreja, não é pelo seu dinheiro, não é pela sua sabedoria, não é pela sua força. É pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Graça, é um favor que nós não merecíamos, mas Deus nos dá. Que a minha esperança é que você também não seja um cidadão de Marte. Aqui é muito bonito, aqui é maravilhoso esse planeta, lindo demais, extraordinário. Se você analisar o micro e o macro, você vai ver fantasticamente a obra da criação. É impossível ser um cientista, como uma das palestrantes diz, sem crer em Deus. Então eu espero que talvez você não chegue em Marte. Talvez Elon Musk também não chegue em Marte. Mas pode ser que chegue. Eu não duvido. Mas a principal meta minha, e espero que seja sua, é chegar no novo céu e na nova terra, criado por Deus para passarmos a eternidade na sua presença. E esse caminho não é uma nave do Elon Musk que vai nos conduzir até lá. É a cruz de Cristo. É lá onde nós somos comprados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E quando confessarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma, assim encontraremos o caminho, a verdade e a vida. Terminando esse vídeo, que já está um pouquinho longo, vamos ler lá, número 6. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos, assim vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz.